O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje mais uma memória de uma das grandes mártires do passado. Celebramos dia 20, São Sebastião, e hoje Santa Inês. Santa Inês foi uma das inúmeras jovens que foram mortas por causa do imperador Diocleciano. Foi um dos imperadores mais tremendos, assim, mais terrível, e fez uma perseguição horrorosa aos cristãos e matou inúmeras pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, fez um arraso. Graças a Deus, ele foi o último imperador. Logo depois dele subiu ao trono o imperador Constantino, que deu liberdade de culto aos cristãos. Mas por que Santa Inês brilha mais do que as outras virgens da sua época? Primeiro, porque Inês era filha de uma família romana muito rica. Era uma jovem bastante conhecida na cidade, não por causa da sua estatura, porque ela era muito pequenininha, tinha de 12 para 13 anos de idade. Ela era tão magrinha, tão frágilzinha, assim, tão pequenininha, que os carrascos, quando foram prender Inês, não tinha algema para segurá-la. Teve que amarrar de cordas e levar Inês. Mas ela desponta porque Deus utilizou Inês de uma forma espetacular, extraordinária. Primeiro, ela desde criança, desde pequenininha, ela já evangelizava. Ela falava de Jesus e pregava às suas amigas, às suas irmãs, às pessoas com as quais ela convivia mais de próximo, a castidade e a virgindade como um valor. Ela dizia: o maior tesouro que uma mulher pode oferecer a Jesus é a sua pureza, a sua castidade. E eu guardarei a minha para ele será o meu esposo. Ela falava isso desde criancinha. Quando ela chegou ali nos 13 anos, o filho do prefeito se apaixonou por ela, porque ela frequentava os bailes, as festas, né, da nobreza, porque ela era nobre. E ele, quando encontra Inês em um determinado momento, se apaixona loucamente por ela e foi até a casa de Inês solenemente pedir ela em casamento. Ela ficou horrorizada quando o homem chegou na casa dela. Quando pediu ela em casamento, apesar de saber das consequências, ela disse: eu não me caso porque eu sou cristã e sou consagrada a Jesus. Nenhum homem tocará em mim. O homem ficou revoltado, denunciou Inês, e o pai dela imediatamente mandou prender Inês. Inês foi levada então para o cativeiro, e as pessoas acompanhavam toda a movimentação, as irmãs chorando, a família toda desesperada, os pais extremamente agoniados, mas não podiam fazer absolutamente nada. Ela foi para a prisão e começou a fazer com ela uma série de torturas, além de espancamentos, uma série de coisas,
Por causa da virgindade que ela tanto defendia, pegaram Inês, levaram para um prostíbulo, tiraram a roupa dela e deixaram ela em exposição para os homens ver. E ela orava ao Senhor e com milagres tremendos começaram a acontecer com Santa Inês. Ela brilhava tanto que os homens que chegassem muito próximo ficavam cegos pelo brilho de Inês. Inclusive um dos homens que ali ficou cego, ela orou e Jesus curou a cegueira dele. Um outro homem tentou se jogar em cima dela e um anjo matou o homem na frente dela. E ela era assim, extremamente decidida. E quando essas coisas começaram a acontecer, o prefeito então mandou vesti-la e foi conversar com ela e disse: olha, eu liberto você se você acender uma chama, um fogo lá para uma deusa tal, uma deusa que nós adoramos. Ela era decidida, disse: jamais faria isso. Se eu não aceitei casar com o seu filho, você acha que eu vou acender fogo para uma deusa de mentira? Eu jamais vou fazer culto a essa estátua. O meu Deus é muito mais verdadeiro e poderoso do que ela. E aí o prefeito ficou com medo dela, porque ela era forte, ela respondia, ela falava em cima da bucha, não mandava recado, era destemida, o tempo inteiro evangelizava, falava de Cristo, falava da grandeza do império de Jesus, e todo mundo ficava assim, horrorizado com aquilo, edificado também, e ela ali destemida. O prefeito ficou com tanto medo dela, que mandou o vice-prefeito resolver o caso. Levaram então Santa Inês até o lugar do martírio, e o carrasco então deu um golpe de espada e arrancou a cabeça da pequena Inês. Justamente o lugar onde era o prostíbulo, fica ali na Praça Navona, lá em Roma, foi construído a grande Basílica de Santa Inês. Quando você tiver a oportunidade de visitar Roma, você vai entrar na igreja de Santa Inês pelo lado esquerdo, assim você vai ver uma parede de vidro. Dentro de um relicário bonito assim, todo dourado, está o crânio de Santa Inês, a cabecinha dela lá dentro daquele lá, a relíquia dela até hoje. Os pais ficaram desolados. Eles então, rezando um determinado dia, ela apareceu para os pais, rodeadas de várias virgens ao redor dela, com um cordeirinho no braço, porque o nome Inês, Agnes, quer dizer cordeiro, puro. Ela apareceu com um cordeirinho nos braços, e ela falando das coisas do céu, evangelizando os pais, e os pais então se despreocuparam e ficaram extremamente felizes pela morte da filha. E então começou uma devoção assim extraordinária na igreja de Roma, em todos os lugares, a Santa Inês. Depois criou-se uma tradição na igreja que no dia de Santa Inês, hoje, os padres responsáveis da Basílica de Santa Inês levam até o Vaticano 2 cordeiros que são abençoados pelo Papa. Depois eles são tosquiados e com a lã é feito o palio, que é aquela fita branca que todos os arcebispos no mundo usam, e são justamente daqueles cordeirinhos que são abençoados no dia de Santa Inês. Ela é um farol no meio do mundo da fé, da nossa fé. É uma pena que as pessoas perderam o valor da virgindade e da castidade. Os nossos jovens, desde pequenos, já vivem num mundo sexualizado. Os pais falam de sexo, a escola fala de sexo, o governo fala de sexo, a televisão fala de sexo, como se o sexo fosse a coisa mais importante na vida de uma pessoa, como se não existissem valores superiores a isso. As meninas já não tem mais problema de falar sobre isso, os meninos também, todo mundo se perdeu, todo mundo esqueceu que esta vida não é o fim, muito pelo contrário, esta vida é apenas o primeiro passo para a vida definitiva, para a vida eterna. E celebrar Santa Inês é justamente vir lembrar isso, aquilo que Jesus disse nas bem-aventuranças: os puros de coração verão a Deus. Se você não vive a pureza, não vive a castidade, não busca viver na presença de Deus, não fique querendo que Deus te escute, não fique querendo ver a face de Deus, já que esse é uma das bem-aventuranças.
Os puros verão a Deus. Santa Inês hoje contempla o seu esposo, o seu amado. Ela afrontava os carrascos dizendo assim: tira logo a vida deste corpo, porque matando este corpo que os homens podem amá-lo, eu poderei finalmente me encontrar com Jesus, o meu esposo. Corajosa, extremamente corajosa. Que Santa Inês interceda por nós e nos dê a graça de buscarmos esta pureza, esta castidade, esta simplicidade e, acima de tudo, esta fortaleza que ela trazia no coração. Que Santa Inês nos ajude a viver a fé.